Bem, hoje nós vamos continuar nossa aula de teoria geral do processo. Eu queria começar saudando o pessoal, nossos alunos de Cuiabá, o Leandro, os demais alunos, dando um abraço para todos. Para a gente poder retomar, eu estava falando na aula passada, vejam se é isso, se eu não estou enganado, acho que a gente está falando de processo, não é isso? E eu falava para vocês o seguinte: o processo, que é o quarto instituto fundamental do processo civil, tem que preencher determinados requisitos, que a gente estava chamando de pressupostos processuais. Confere? Pressupostos processuais. O que eu queria retomar com vocês? Eu estava dizendo que a doutrina moderna tem subdividido os pressupostos processuais em pressupostos de existência e pressupostos de validade, né? Se faltarem os primeiros, a consequência vai ser que o processo ou ato processual padecerá do vício de inexistência e aqui padecerá do vício de nulidade. Até aqui nós chegamos. Agora, o que eu queria retomar aqui foi meio corrido na aula passada, só para vocês entenderem melhor. Vejam só, eu estava dizendo para vocês o seguinte: o processo é um fenômeno complexo. Complexo não no sentido de complicado, né? Pode até ser complicado, mas complexo no sentido de composto por inúmeros atos que vão se sucedendo, vão se desenvolvendo ao longo do tempo, até culminar no desfecho final, que se espera, que é quando o juiz, se possível, emitirá o provimento jurisdicional, seja acolhendo, seja desacolhendo o pedido do autor. Tá? Então, ele é uma sequência, não é um ato único, não é um ato só. Então, o que é preciso que fique claro, o que eu estava dizendo no final da aula passada para vocês, é o seguinte: se o processo padecer de algum vício, seja de que natureza for, seja um vício que gere inexistência, seja um vício que gere nulidade, e esse vício for detectado, percebido pelo juiz enquanto o processo estiver em andamento, aberto, em curso, qual é a solução? Entrar em desespero? Não, se o juiz percebeu o problema, o que o juiz deve determinar são as medidas para que o vício seja corrigido. Se necessário, refazendo os atos processuais viciosos, defeituosos, etc. Então, por exemplo, lá na frente o processo está acabando já, mas o juiz percebe que o réu não foi citado, ou que a citação tem um vício grave. O que o juiz faz? Manda refazer tudo e volta para a fase de citação para citar de novo. Então, assim, como o processo é esse ente que se desenvolve no tempo, percebido o vício a tempo, enquanto o processo está vivo, o juiz determinará providências no sentido de que o vício seja sanado. Tudo bem? Agora, o que precisa ficar claro, gente? Pode acontecer que o vício, a deficiência, a falta de pressuposto processual não seja percebido enquanto o processo está vivo, em andamento. Seja percebido só depois. Depois que o processo terminou, depois que houve o trânsito em julgado. Tá? Pois bem, o que precisa ficar claro? Se o vício que esse processo tem for um vício de nulidade, esse de baixo aqui, portanto, se faltar um pressuposto processual de validade, a lei brasileira estabelece um prazo, mesmo depois de o processo encerrado, hein? Porque se o processo, repito mais uma vez, se o processo ainda estiver em andamento, está fácil, é só corrigir, sanar a nulidade, corrigir, refazer o ato vicioso. Mas se o processo já tiver concluído, e foi concluído com esse vício que ninguém percebeu, a lei estabelece um prazo para que o prejudicado tome uma determinada providência para reclamar do vício. E para que seja declarada a nulidade e desfeito
desfeita a sentença ou desfeito o processo. Qual é esta medida e qual é este prazo? Alguém sabe? Se o processo, depois de transitado em julgados, ele terminou com aquele vício, sem que o vício tivesse sido corrigido, vício de nulidade, a parte prejudicada ainda pode entrar com uma ação rescisória, cujo prazo, vocês sabem bem, é de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Tá? Então, percebam que são 2 momentos diferentes. Se o processo está vivo e o vício de nulidade foi percebido, o juiz corrige. Se o processo já terminou, já transitou em julgado, com aquele vício de nulidade, sem que o vício fosse corrigido, porque não foi percebido, ainda assim, o prejudicado, no prazo de 2 anos, pode entrar com uma ação rescisória para desconstituir aquele processo, desconstituir aquela sentença e começar do zero. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo que talvez elucide isso, que é o seguinte. Vamos imaginar que a ação tenha sido proposta perante um juízo absolutamente incompetente. Tem que ser incompetência absoluta. Porque, veja, se fosse só incompetência relativa, se o vício fosse só incompetência relativa, caberia ao réu ter oposto a respectiva exceção de incompetência. Se o réu não opôs exceção de incompetência, o que terá acontecido nesse processo? O vício desaparece automaticamente, preclui a incompetência relativa. Mas digamos que a ação tenha sido proposta perante um juízo que é absolutamente incompetente. Entenderam? Bom, então falta um pressuposto processual de validade, que nós vamos estudar daqui a pouco, falta um pressuposto processual de validade, que é a competência do juízo. Tá? Bom, o processo vai correndo perante o juízo que é absolutamente incompetente. Não pode, mas está lá. Se esse juízo, em algum momento, se der conta e perceber que é absolutamente incompetente, enquanto o processo está em andamento, o que ele faz? Corrige e manda, remete os autos para o juízo que seja competente, que poderá mandar refazer todos os atos que tenham sido feitos perante o incompetente, sanando com isso o vício. Tá? Se ele perceber. Tá? Professor, e se tiver em grau de recurso, só o tribunal perceber? O tribunal anula tudo, declara a nulidade de tudo e manda refazer. Tá? Agora, vamos supor que ocorra o pior. Qual é o pior? O processo correu perante o juízo absolutamente incompetente e ninguém notou. Professor, mas pode acontecer uma coisa como essa? Pode. Né? Não deve, mas pode. Bom, o juiz incompetente deu sentença, transitou em julgado. Ainda resta alguma coisa para fazer? Resta. Se a sentença foi dada por um juízo absolutamente incompetente, esse é um dos fundamentos que permite a propositura, dentro do prazo de 2 anos, de uma ação rescisória. Então, se o prejudicado propuser a ação rescisória no prazo de 2 anos, e se verificar nessa ação rescisória que a sentença foi dada por um juiz absolutamente incompetente, o tribunal vai mandar desfazer essa sentença e começar o processo de novo. Tudo bem? Agora, que fique claro, gente. Se o prejudicado não propuser a ação rescisória no prazo de 2 anos, esse é que é o ponto mais importante. Depois de 2 anos, não tem mais o que fazer. Aquela sentença passa a valer como se não tivesse vício nenhum. Eu não sei como chamar isso, não sei se é adequado dizer que o vício se sana, porque não foi feito nada. O que acontece é que, passados 2 anos, não tem mais como reclamar. Vocês compreendem? O vício desaparece, porque o prazo que havia para tomar alguma providência foi-se. Está claro? Agora, dando mais um passo, foi isso que não deu tempo de eu falar na aula passada. Agora, muita atenção, gente. Não há unanimidade no que eu vou dizer entre doutrinadores e juristas.
Mas, de uns 30 anos para cá, mesmo no Brasil, mais ou menos, vem predominando um entendimento que é o seguinte. Então, veja, se o processo padece do vício de nulidade, essa nulidade, mais cedo ou mais tarde, vai desaparecer. Porque ou ela vai ser corrigida dentro do processo, ou ela vai ser corrigida por meio de ação rescisória, ou vai passar o prazo e o vício vai desaparecer por si mesmo. Tá? De uns 30 anos para cá, no entanto, vem surgindo o seguinte entendimento. Existem alguns requisitos, alguns pressupostos processuais que são tão fundamentais para o processo, são tão relevantes, são tão estruturais, que se eles faltarem, o processo terá um vício mais grave do que a nulidade. E por que mais grave? Porque será um vício que afetará a sentença, afetará o processo e continuará afetando, mesmo que passe, que transcorra o prazo de 2 anos da ação rescisória. Vou repetir. Até uns 30 anos atrás, se entendia o seguinte: se o processo tem um vício, o limite para se alegar esse vício qual é? Até 30 anos atrás, se entendia que era o transcurso em habeas do prazo da ação rescisória. De uns 30 anos para cá, se passou a entender que podem existir alguns vícios, não muitos, mas alguns, que são tão graves, tão importantes, tão relevantes, que maculam o processo e podem ser alegados mesmo depois de passar o prazo para se entrar com ação rescisória. Bom, quando essa doutrina foi formulada, uns 20, 30 anos atrás, o primeiro problema com que os doutrinadores, sobretudo alemães e italianos, se defrontaram foi o seguinte: que nome nós vamos dar a esse tipo de vício? Porque o vício que pode ser alegado até o prazo da ação rescisória já tinha o nome de nulidade. Tá? Então, as nulidades, o nome nulidades, era o nome dado àqueles vícios que sobrevivem tão somente até o prazo da ação rescisória. Agora, que nome dar a esses vícios ainda mais graves, que poderiam ser invocados e alegados até depois do prazo da ação rescisória? Que nome dar? Foi aí que a doutrina alemã, italiana e brasileira fizeram uso de um nome que eu acho que é um nome um pouco infeliz, porque confunde um pouco. O nome que escolheram para esse tipo de vício foi inexistência. O processo que padecer desse tipo de vício, o ato processual que padecer desse tipo de vício, chama-se processo ou ato inexistente. Por que eu acho que esse nome é infeliz? Vou contar a minha experiência para vocês. Porque a primeira vez que eu ouvi falar de um processo inexistente, o que eu imaginei imediatamente? Que o processo inexistente é um processo que não existe. Aí eu fiquei pensando, mas se não existe, por que a gente estuda? Foi só mais tarde que eu me dei conta que processo inexistente é um processo que existe, é um processo que correu, teve andamento, muitas vezes teve sentença, muitas vezes essa sentença está produzindo efeitos no mundo jurídico, só que o processo em que ela foi dada padece de um vício, chamamos assim, embora eu tenha um pouco de medo dessa palavra, um vício insanável. Insanável na medida em que, mesmo que passe o prazo da ação rescisória, ainda assim o prejudicado poderá tomar alguma medida, alguma providência judicial para desfazer o processo e desfazer a sentença.
Então, gente, se vocês estão acompanhando meu raciocínio, vocês já devem ter percebido o seguinte: qual é a diferença entre o vício da inexistência e o vício da nulidade? Não é que num caso o processo existe e no outro o processo não existe. Não é essa a diferença. Nos dois casos o processo existiu, correu, transitou em julgado. A diferença é que o vício de nulidade tinha um limite temporal para ser alegado, a partir do qual, se ele não for alegado, ele some. Qual é o limite? Os 2 anos da ação rescisória. Ao passo que o vício da inexistência não desaparece pelo simples transcurso do tempo. E aí? Está dando para entender, não? Sim? E aí essa doutrina moderna, gente, se deparou com uma segunda dificuldade, que é a seguinte: se esse tipo de vício, que nós estamos chamando de inexistência, pode ser alegado, mesmo que tenha já passado o prazo da ação rescisória de 2 anos, qual é o meio processual de que o prejudicado deve se valer se já tiver passado o prazo da ação rescisória? Quer dizer, uma vez que esse tipo de vício, que a alegação desse tipo de vício pode ser feita mesmo depois da ação rescisória, de que mecanismo processual o prejudicado deve se valer? E aí foi que a doutrina disse que, deixa eu colocar aqui, se o vício for de nulidade, então, nulidade, o meio correto para impugná-lo é a ação rescisória, cujo prazo é de 2 anos. Se o vício for o de inexistência, a ação para alegá-lo é a declaratória de inexistência, que é uma ação que já era conhecida desde o tempo do direito romano com o nome latino de querela nullitatis insanabilis, que no fundo é uma ação declaratória de inexistência. Como é que estamos até aqui? Posso aprofundar um pouco mais, na medida que vocês estão com cara de que estão entendendo? Então, vamos lá. Primeiro, não se preocupe com o seguinte: daqui a pouco eu vou dizer quais são os pressupostos processuais cuja falta gera nulidade e quais são os pressupostos processuais cuja falta gera inexistência. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam a diferença que há entre o vício da nulidade e o vício da inexistência. A diferença está no seguinte, deixa eu ver se eu fui claro. Primeiro, enquanto o processo estiver aberto, vivo, em curso, seja qual for o vício, o juiz, detectando, determinará as providências para corrigi-lo. A diferença se evidencia quando o processo já acabou. Por quê? Se ele já tiver acabado e tiver um vício de nulidade, o prazo é ação, a medida é ação rescisória, o prazo de 2 anos. Se o processo padecer do vício de inexistência, a ação adequada é a querela nullitatis insanabilis. Qual é o prazo para juizar a ação de querela nullitatis insanabilis? Isso. Ela é imprescritível e uma coisa que não prescreve é imprescritível. Uma coisa que não decai é indecaível? Não. Incaducável. Ela é uma ação imprescritível e incaducável. Tá? Então, mais um passo.
Senhores advogados, se vocês quiserem ajuizar uma ação rescisória, vocês devem ajuizá-la onde? Onde que corre uma ação rescisória? É em primeiro grau ou é nos tribunais? Sempre nos tribunais. Não existe ação rescisória em primeiro grau. Mesmo que seja rescisória de uma sentença, ela corre no tribunal. Tá? A rescisória é no tribunal. Ao passo que a declaratória de inexistência corre sempre onde? Onde que corre uma querela nulitatis? Em primeiro grau. Né? No lugar onde o processo começou. Quer dizer, se eu quero declarar a inexistência de um processo, porque ele tem um vício, mesmo que esse processo, olha o que eu vou falar agora é muito importante, mesmo que esse processo tenha tido recurso, acórdão, tenha ido até o Supremo, tem acórdão do Supremo, se eu quiser entrar com uma declaratória de inexistência, é onde o processo começou. Tá? E mais, senhores advogados, não é em qualquer vara que vocês entram com a querela nulitatis. A querela nulitatis tem que ser distribuída por dependência. Para qual vara? Adivinhem. Quer dizer, vocês estão querendo declarar a inexistência de um processo que já correu, que já terminou. Em que vara vocês proporão a declaratória de inexistência? Ela tem que ser distribuída por dependência para a vara onde o processo cuja inexistência eu quero declarar, teve início. Né? Teve início. Não é difícil, né? Não é difícil. Agora, sabem o que pode ser um pouco difícil? Eu falo isso e depois a gente volta para coisas mais fáceis. O que pode ser considerado um pouco difícil é o seguinte: se o processo tem um vício de nulidade, nulidade. Vocês concordam, está aqui a petição inicial, o processo vai correr até o trânsito em julgado. Vamos dizer que lá pelas tantas, sem que o juiz percebesse, ocorreu aqui uma nulidade. Está no curso do processo. Se essa nulidade foi percebida até aqui, qual é a providência? Juiz manda, não vou nem escrever, juiz manda corrigir. Se o vício for percebido daqui para frente, o que fazer? Se for percebido dentro de 2 anos, a contar do trânsito em julgado, só existe uma alternativa possível, que é a rescisória perante o tribunal, que se for acolhida implicará em desfazer tudo. E se o vício só for percebido daqui para diante, não há o que fazer. O vício desaparece. Isso ficou claro para vocês? Tá? Agora, se o vício for o da inexistência, daí a gente, falando isso agora eu termino, se o vício for da inexistência, vamos dizer que o processo também vai começar com a petição inicial, e vai correr até o trânsito em julgado. E vamos dizer que aqui atrás ocorreu um vício qualquer tão grave que pode gerar a inexistência do processo. Se o juiz perceber esse vício no curso, o que ele faz? Determina as providências necessárias para que ele seja sanado. Agora, isso é muito importante. Se já houve o trânsito em julgado, qual é a medida adequada? Querela nulitatis, ação declaratória de inexistência. Mas, gente, deixa eu ver se eu sou claro aqui. Se o vício é de inexistência, ouçam bem o que eu estou falando, inexistência. Se o prejudicado quiser, a doutrina vem entendendo o seguinte: se ele quiser tomar alguma providência dentro de 2 anos, a doutrina vem entendendo que ele pode escolher, há uma certa fungibilidade. Como está dentro do prazo de 2 anos, se ele preferir, ele pode entrar com a rescisória. Mesmo que seja para declarar a inexistência. Mas como está dentro dos 2 anos, ele pode optar pela rescisória. Ou, se preferir, ele já pode de cara entrar com a querela.
Então, dentro dos 2 anos, há uma certa fungibilidade, diz a doutrina, uma certa faculdade de escolha para o interessado, como está dentro dos 2 anos, entre se valer da rescisória no tribunal ou da declaratória de inexistência em primeiro grau. Tá? Agora, se o prejudicado deixar passar os 2 anos, como o vício é de inexistência, ele ainda pode tomar alguma providência? Sim ou não? Depois de passados os 2 anos? Sim. Só que depois de passados os 2 anos, ele não tem mais a opção da ação rescisória, porque o prazo decaiu. Então, após os 2 anos, a única coisa que lhe resta, a única medida que lhe resta é a querela nullitatis. Compreendem? É isso. Ótimo. Parece que entenderam tudo. Bom, depois de toda essa ladainha, falta eu dizer, mas professor, o que gera nulidade e o que gera inexistência? É então agora que nós começaremos a falar dos pressupostos processuais de existência primeiro e depois dos pressupostos processuais de validade. Vamos começar pelos pressupostos processuais de existência. Isto é, aqueles que, se faltarem, ocasionarão um vício tão grave que não se sanará nunca, né? Que é o vício da inexistência. Primeiro, qual é o primeiro pressuposto processual de existência? É que haja jurisdição. Isto é, que o processo seja conduzido e decidido por alguém munido, provido, dotado de jurisdição. Esse me parece um pressuposto processual de existência óbvio, né? Porque se a sentença for dada, o processo for conduzido por alguém que não tem jurisdição por alguma razão, o vício será definitivo. Talvez vocês possam perguntar, mas professor, é meio óbvio, né? Assim, mas você podia dar um exemplo de um processo que foi até o fim, teve sentença, transitou em julgado, dado por alguém que não tem jurisdição? Eu vou lhes dar 2 exemplos, que eu sempre gosto de dar. Um mais esdrúxulo e um mais normal. Primeiro exemplo, há uns 20 e poucos anos atrás, numa pequena cidade, não me lembro mais que estado foi, se foi Paraná, Mato Grosso, não lembro bem. Uma pequena cidade, onde havia um juiz único, esse juiz se promoveu. E a cidade ficou sem juiz, temporariamente, aguardando a vinda de um novo juiz em substituição ao anterior. E a cidade ficou toda ansiosa, cadê o juiz? Como é que será que vai ser? Será que vai ser bravo? Será que vai ser simpático? Aquela coisa toda que mobiliza uma cidade pequena. Até que chegou o novo juiz. Jovem, simpático. Se apresentou, sou o juiz novo, muito prazer. O escrivão levou ele até a sala de audiência e ele começou a judicar. Fez audiências, proferiu sentenças, decidiu, soltou gente, prendeu outros, pediu guias, deu sentenças, etc, etc. Até que veio a seguinte notícia num jornal local, no jornal da região, que já fazia uns 15 dias, do sanatório, do hospício de uma cidade vizinha, havia desaparecido um louco, cujo paradeiro era desconhecido. E publicaram a foto do louco, que alguns locais começaram a achar extremamente parecido com o juiz. Para encurtar a história, vocês já perceberam, era o próprio. Louco, com algumas noções de direito. Pior é que algumas pessoas da cidade até estavam comentando, nossa, finalmente um bom juiz. Bom, para resumir, não era juiz coisa nenhuma, era o louco. Então, é óbvio que os atos que ele praticou padecem de um vício insanar. Produziram efeitos, estavam até produzindo efeitos. Tinha gente separada, tinha gente... paternidades reconhecidas, sei lá o quê, com a sentença. Agora, ele não é provido de jurisdição. Isso padece de um vício insanável. Mesmo que passe o prazo da ação rescisória, ainda dá para tomar as medidas necessárias. Tá? O outro exemplo, esse mais simples talvez,
não é do tempo de vocês, mas antigamente, vocês sabem que o diário oficial era em papel. Né? Não faz nem tanto tempo assim, era um diário oficial assim, grandão. E às vezes, dependendo da cidade, o diário oficial demorava 3 ou 4 dias para chegar. Né? Algumas regiões do Brasil, etc. E às vezes o juiz vinha para a capital, pedia aposentadoria. A aposentadoria saía publicada. E a partir da publicação o juiz já está aposentado. Só que o diário oficial levava 3 dias para chegar. E ninguém avisava o juiz. Portanto, ele ficava 3 dias, ainda, às vezes julgando, dando sentença, etc., já aposentado. Então, portanto, sem mais a sua jurisdição. É claro que se ele deu sentença nesse período, o vício é insanável. Tá? Mesmo que passe o prazo da ação rescisória. Eu acho que esse primeiro pressuposto não tem grandes mistérios. Tá? Segundo pressuposto, é preciso que haja também pedido, isto é pressuposto processual de existência da sentença ou do ato judicial que ele esteja embasado, sustentado por um pedido. Simplesmente porque nós estudamos já não faz tanto tempo que uma das características fundamentais da jurisdição é a sua inércia. E sem que haja pedido, o juiz não pode decidir. Aí vocês vão dizer, mas professor, claro que tem que ter uma petição inicial, senão como é que senão nem começa o processo. Quando que você podia dar um exemplo concreto de um processo que seja inexistente, uma sentença que seja inexistente por falta de pedido? O que acaba acontecendo muitas vezes é que, se o processo é muito complicado, muito complexo, pode acontecer, na hora de dar a sentença, lá na frente, depois de anos, o juiz acabe decidindo coisas, concedendo coisas, apreciando coisas que não foram pedidas. Ou até deferindo coisas além, a mais do pedido. Não é tão rara a possibilidade, portanto, de haver sentenças extra petita e sentenças ultra petita. Só lembrando qual é a diferença entre elas. A ultra petita é mais simples. Na ultra petita, o juiz concede aquilo que foi pedido, mas numa quantidade maior. Ultra petita. Então, por exemplo, o autor pede que o réu seja condenado a pagar 100, o juiz julga procedente, mas concede ao autor 150. Ultra petita. O juiz concedeu aquilo que está sendo pedido, só que deu uma quantidade maior. Na extra petita é mais complicado. O juiz defere, aprecia uma coisa diferente da que está sendo pedida. Né? Eu peço a condenação do réu, o juiz declara alguma coisa. Eu peço, sei lá, a condenação em dinheiro, o juiz condena em plantar mandioca, sei lá. Enfim. O juiz defere uma coisa diferente da que foi pedida. Tudo bem? Essa é a extra petita. Nos dois casos, se houver o trânsito em julgado, a sentença padece de um vício. E aqui vejam a importância. Se nós entendêssemos que o vício decorrente de sentença ser extra ou ultra petita fosse um vício de nulidade, o prejudicado teria 2 anos para entrar com a ação rescisória. Mas se passar os 2 anos da ação rescisória, qual seria a consequência? A sentença estaria preservada. O vício desapareceria. Mas hoje a doutrina mais moderna entende que o vício aí não será de nulidade, mas sim de inexistência. Portanto, poderá ser alegado mesmo depois de passar o prazo da ação rescisória. Tá? Com uma ressalva, faço isso entre parênteses, como eu sei que muitos de vocês advogam, pode ser interessante falar isso. Se a sentença é extra petita, isto é, se o juiz decidir uma coisa diferente da que foi pedida, nada restará
fazer se não declarar a inexistência da sentença. Né? Reabre o processo e o juiz vai ter que dar outra. Agora, se o vício for decorrente da sentença ser ultra petita, isto é, o juiz apreciou o que foi pedido, só que deu a mais, na declaratória de inexistência, sabe o que se pode fazer? Em vez de declarar a inexistência de tudo, é possível na declaratória de inexistência declarar a inexistência só daquilo que foi concedido a mais. Né? Só declarar a inexistência do plus. Então, se o autor pediu 100, o juiz deu 150, transitou em julgado, é possível entrar com uma declaratória de inexistência, não dos 150, ou da sentença inteira, mas de uma parte daquilo que foi concedido a maior, reduzindo com isso a sentença aos seus limites naturais. O que, no fundo, se vocês pararem para pensar, é uma declaração de inexistência parcial, né? É uma declaração de inexistência do plus, do a mais. Isso é possível. Ótimo. Terceiro pressuposto processual de existência, que é, sem dúvida nenhuma, o que gera mais casos de inexistência. É a citação do réu. Citação do réu. Isto é, um processo será tido por inexistente se ele transcorreu sem que o réu tenha sido citado. Citado. Então, olha só. Vamos ver se vocês acompanham aqui o meu raciocínio. Primeiro, professor, uma dúvida importante. Entendi. Sem que o réu tenha sido citado, haverá o vício de inexistência. Mas, professor, já não existe um processo? O processo já não começa? Já não adquire uma certa existência antes mesmo de o réu ser citado? Eu pergunto isso, professor, porque eu estudei, por exemplo, que às vezes o autor entra, o réu nem foi citado ainda, mas o juiz eventualmente até já pode conceder alguma medida de urgência, alguma tutela antecipada, que produz efeitos, às vezes, importantes. E vai dizer que o processo não existia até aí? Existe o quê, então? Vocês percebem a dificuldade que a gente enfrenta aqui? Talvez a solução para responder essa pergunta seja o seguinte: antes da citação do réu, o processo existe para o juiz e para o autor, mas o processo não existe completo, porque ele não existe ainda para o réu. Né? Então, tudo bem, já existe alguma coisa, já existe um processo incompleto. O processo só passa a existir de maneira completa a partir do momento em que o réu for citado. Tá? Então, vejam, sem a citação, para o réu é como se o processo não existe. Agora, professor, eu não entendo isso quando os professores me explicam, porque o juiz não vê que o réu não foi citado. Ele não olha, ele não lê antes de dar sentença. Está lá, o réu não foi citado. Como é que o juiz julga? Como é que o processo vai até o fim, transita em julgado sem o réu ter sido citado? Gente, tudo pode acontecer na prática. Primeiro, pode até ser que o juiz não leia mesmo. E às vezes pode acontecer, vou lhes dar um exemplo concreto, que eu já vi, aconteceu comigo. O seguinte, eu sempre dou esse exemplo, depois eu volto aqui. Promoveu uma ação de cobrança contra um réu que se chamava João, eu não lembro exatamente o nome, esse é o nome João de Oliveira, era uma coisa assim. O que vocês estão vendo não é um nome muito raro. Bom, o que aconteceu? A petição inicial estava em ordem, foi deferido o cite-se. E veio o oficial de justiça, certifico da fé que citei o réu João de Oliveira no dia tal. Maravilha, o réu está citado. No entanto, passado o prazo de contestação, o réu não apareceu. Qual foi a consequência? Ele está citado, tem uma certidão dizendo que ele foi citado, não contestou, foi considerado revel e foi proferida imediatamente a sentença condenatória. E ele não recorreu, portanto, transitou
em julgado. Pois bem, 3 anos depois do trânsito em julgado, portanto, quando já não cabia mais ação rescisória, este réu me entra com uma petição dizendo o seguinte: excelência, eu estou pasmo, eu estou atônito. Pelo seguinte, eu fui vender um terreno meu, sou dono de um terreno, fui vender, e para vender o terreno, o comprador exigiu que eu apresentasse certidão negativa do distribuidor. Para vender, geralmente, eu fiquei tranquilo, porque nunca teve ação nenhuma contra mim. Eu fui pedir a certidão, deu uma certidão positiva. Apareceu que correu essa ação contra mim. Só que eu nunca fui citado, não tomei conhecimento, não tive oportunidade de me defender, e fui verificar, ela já está sentenciada com trânsito em julgado. Aí foi despachado assim: mas o senhor foi citado. Ele disse: não, não fui. Bom, para encurtar a história, gente, o oficial de justiça foi citá-lo. O problema é que na mesma rua havia 2 Joões de Oliveira. 2. E claro, lei de Murphy. Adivinhem qual que o oficial de justiça encontrou? O errado. E citou o errado. O que significa dizer que o legítimo João de Oliveira não foi citado. Mas havia uma sentença contra ele, transitada em julgado, que estava produzindo efeitos, inclusive permitindo que o credor promovesse contra ele uma execução. E aí vem a coisa importante. Se não fosse essa doutrina italiana e alemã da inexistência, veja o problema que nós iríamos enfrentar aqui. Já teria passado o prazo da ação rescisória. Só que ele não tinha ciência desse processo, ele não foi citado. Ele só tomou ciência do processo 3 anos depois. Mas pela doutrina mais moderna, ele ainda teve a possibilidade de ajuizar a declaratória de inexistência. A propósito, se já tivesse começado a execução, eu gosto desse exemplo porque ele permite a gente desenvolver um pouco. Se porventura o credor tivesse executando o João, vocês, como advogados do João, poderiam tomar quais providências? Uma eu acabei de dizer: entrar com a declaratória de inexistência, ou querela nullitatis insanabilis. O que mais? Se alguém está sendo executado, execução, vocês não estudaram isso ainda, mas vamos ver se vocês conseguem adivinhar. A execução é por título judicial. Na execução de título judicial, como é que o executado se defende? Não é mais embargos, isso que a gente não estudou ainda. Embargos agora só é o mecanismo de defesa nas execuções por título extra. Nas execuções por título judicial, o meio de defesa chama-se impugnação. Então, o devedor teria que oferecer uma impugnação, alegando exatamente que não foi citado. E se o juiz acolher essa impugnação, ele vai declarar a inexistência de tudo e vai mandar o processo voltar para a fase de citação. Só que a impugnação tem um defeitozinho. É que no Brasil, para que o devedor possa impugnar a execução, ele precisa ter passado pelo constrangimento de ter os seus bens penhorados. A prévia penhora é condição da impugnação. Então, isso vai talvez dificultar. Mas tem uma terceira alternativa, que eu falei muito en passant em aulas anteriores, não sei se vocês vão lembrar. Em situações, ou para situações como essa, a doutrina estrangeira, e depois a brasileira, criou um mecanismo alternativo de defesa, que permite ao devedor se defender sem precisar ter os seus bens penhorados. Alguém lembra como chama esse mecanismo de defesa? Estudamos aí faz umas 2 aulas. Só que nessa altura eu não admito mais que vocês chamem esse mecanismo de exceção de pré-executividade, porque a falta de citação é matéria de ordem pública. E defesas de ordem pública a gente tem denominado de objeção. Então o nome elegante desse mecanismo de defesa é objeção de pré-executividade. Então vejam, 3 alternativas: ou a querela, ou a impugnação, se a pessoa já tiver os bens penhorados, ou a objeção de pré-executividade. Tá? Agora, deixa eu ver, só lembrar de uma coisa.
Se o João de Oliveira tivesse descoberto o problema depois do trânsito em julgado, mas ainda dentro dos 2 anos, ele poderia escolher entre a rescisória ou a declaratória, a seu gosto e a seu critério. Como ele descobriu só depois, aí só sobrou a querela. Tudo bem? Só acrescentando algumas informações aqui. A citação do réu, então, é pressuposto processual de existência. Tem uma hipótese, vocês não vão lembrar de cabeça, eu acho, hoje em dia, em que um processo pode ir até o fim, ter sentença de mérito, em que o pedido é apreciado, sem que o réu seja citado. Eu também já falei disso aqui quando nós estudamos os princípios, mas talvez vocês não lembrem mais. É a hipótese do artigo 285, letra A. É a hipótese das ações repetitivas. Vocês lembram? É aquele artigo que diz o seguinte: quando, numa determinada causa, a questão controvertida for só de direito, quer dizer, não tem questão de fato sendo discutida, é só matéria jurídica, e em ações repetitivas anteriores, na mesma vara, a sentença tiver sido de total improcedência, nos casos novos, o juiz pode dispensar a citação do réu e reiterar a sentença dada nos processos anteriores. Tá? Eu me lembro de ter trazido esse artigo para vocês quando nós estudamos o princípio do contraditório, diz que até a OAB tinha questionado esse artigo perante o Supremo, dizendo que ele violava o contraditório, mas o Supremo até agora não reconheceu essa inconstitucionalidade, de tal forma que o artigo está em vigor. Pois bem, esse artigo permite que o juiz dê uma sentença, que no caso há de ser de total improcedência, sem que o réu seja citado. Então nós estamos diante de uma exceção, de um tipo de processo excepcional, em que a citação não será pressuposto processual de existência. Mas é claro, é uma situação única, excepcional, a do artigo 285, letra A. Só para concluir essa coisa da citação, gente, às vezes alguns alunos chegam para mim e perguntam: professor, se não teve citação do réu, então o processo é inexistente. Mas, professor, e se teve citação, o réu foi citado, mas a citação foi feita de maneira viciosa? Por exemplo, a citação foi feita com uma citação com hora certa, por exemplo, em que a hora certa foi feita numa pessoa que não podia ter sido feita. Ou foi uma citação por edital, feita por alguém que tem endereço nos autos. Quer dizer, até foi feita a citação, mas não foi feita de maneira regular. Qual é a consequência? Eu sempre, quando os alunos me perguntam isso, eu sempre fico com a impressão de que esse é um falso problema. Pelo seguinte, veja se vocês concordam comigo. Se a citação, apesar do defeito, apesar de irregular, alcançou o resultado e o réu veio, o réu compareceu, tem uma regra, artigo 214, parágrafo, que diz: o comparecimento espontâneo do réu supre o vício de citação, ou a falta de citação. Até porque o processo não o processo é um meio, os atos processuais são um meio. A citação, ela tem um objetivo, que é trazer o réu. Se apesar de não ter sido feita, ou apesar de ter sido feita com um vício, o réu veio, não tem vício nenhum. O vício está sanado. Agora, se justamente a citação, por conta do vício, não chegou ao conhecimento do réu, e se o réu não veio para o processo, é inexistência. Né? O vício, certamente, se o réu não tomou conhecimento do processo e não veio, inexistência.
Tudo bem, gente? Quarto pressuposto, deixa eu voltar aqui. Quarto pressuposto processual de existência. O ato processual só será tido por existente se realizado por quem detém a capacidade postulatória. Capacidade postulatória. Aliás, uma coisa interessante de vocês saberem. A exigência de capacidade postulatória para que o ato seja existente vem expressamente prevista no Código de Processo Civil, no artigo 37, parágrafo único. Está dito lá, esse artigo, depois vocês olham, 37, parágrafo único. Se o ato processual foi praticado por quem não tem a capacidade postulatória, o juiz dará um prazo para regularizar. Lembram da regra de que primeiro o juiz tenta sanar o problema. Então, se o juiz percebeu que o ato foi praticado por quem não tem capacidade postulatória, o juiz dá um prazo razoável para que o problema seja resolvido. Né? Aí, acrescenta o artigo 37, parágrafo único. Se o problema não for resolvido, o ato será tido por... E é a única vez que o código usa essa palavra, o ato será tido por inexistente. Então, até vale como curiosidade, o código faz uso da palavra inexistente neste artigo 37, parágrafo único. Aliás, é com base, muitas vezes, nesse artigo 37, parágrafo, que a doutrina sustenta que no Brasil teria sido acolhida a teoria que distingue entre atos nulos e atos inexistentes. Tanto que tem um artigo, o 37, parágrafo 1, que faz referência a atos inexistentes. O que é a capacidade postulatória? Eu acho que mais ou menos vocês sabem. É a aptidão para postular diretamente ao Poder Judiciário. Aptidão para postular direta. É diferente da capacidade civil, que é a aptidão para ter direitos. Não, aqui não, é uma aptidão específica, que é a aptidão para postular perante o Poder Judiciário. Só lembrando, normalmente as pessoas, como chamar isso? As pessoas comuns, as pessoas normalmente não têm capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória normalmente são advogados, e aí advogados abrangendo procuradores em geral, defensores públicos, e membros do Ministério Público. Tá? As pessoas, chamar normais, não têm. Salvo em situações excepcionais em que a lei pode atribuir capacidade postulatória às pessoas comuns. Eu posso lhes dar alguns exemplos. Por exemplo, habeas corpus. Quem tem capacidade postulatória para impetrar habeas corpus? Qualquer pessoa. No juizado especial cível, agora me lembrem aqui, no juizado especial cível, para as causas de até 20 salários mínimos, também qualquer pessoa tem capacidade postulatória. Onde mais? Parece que na Justiça do Trabalho, em algumas situações, também as pessoas têm capacidade postulatória sem precisar de advogado. Enfim, mas a regra é que precisa ser advogado ou membro do Ministério Público. Se a pessoa não tem capacidade postulatória por si só, ela tem que outorgar uma procuração a quem o tenha, ou a quem a tenha. Né? É isso. Então, acho que aqui também não tem grandes mistérios. Gente, esses são os principais pressupostos processuais de existência. Professor, esse rol de 4 é um rol taxativo? Resposta, não. É um rol meramente exemplificativo. Tem autores, gente, se vocês quiserem depois vocês pesquisam, tem autores que enumeram um monte, mas às vezes algumas coisas que são bobagens. Por exemplo, alguns vão dizer, é preciso, para que a sentença exista, é preciso que ela seja assinada. Então, assinada.
Eu não vou colocar isso para vocês, né? Até porque me parece que isso cabe dentro do tema da jurisdição. Se ela não está assinada, ela não tem prova de que foi proferida por alguém dotado de jurisdição, acaba recaindo no item 1. Em suma, os mais importantes pressupostos processuais de existência são esses 4. Não é um rol taxativo, pode haver algum outro, etc., mas os principais são esses 4. Tá? Agora, para o nosso estudo ficar completo, falta examinar, tenham um pouco de paciência, mas não, sei que essas listinhas são chatas, mas não tem outro jeito. Falta nós examinarmos os pressupostos processuais de validade. Então, pressupostos processuais de, vamos fazer assim, pressupostos processuais de validade. Não, vamos mudar. Pressupostos processuais de validade. Eu também vou enumerar 4, para não ficar muito chato. Primeiro, era pressuposto de existência que houvesse alguém dotado de jurisdição. Agora, é pressuposto de validade agora, que essa pessoa seja competente. Então, assim, para que o processo exista, é preciso que tenha juiz. Agora, para que o processo seja válido, é preciso que o juiz seja competente e imparcial. Então, a gente pode chamar isso de juízo competente e juiz imparcial. Aqui vale lembrar que competência ou incompetência não é atributo do juiz, é atributo da vara, é a vara, o juízo que é competente ou incompetente. Tanto que se for declarado incompetente tem que mudar de vara. Ao passo que a parcialidade ou imparcialidade é atributo do juiz, né? Juiz. Então, haverá nulidade se o processo for julgado por um juiz incompetente ou parcial, com uma ressalva que vocês estão cansados de saber, eu vou falar rapidamente, para não ficar também muito chato. Existem 2 graus de incompetência. E existem 2 graus de parcialidade do juiz. Então vamos por partes. Quais são os 2 níveis de incompetência? Relativa e absoluta. A relativa não gera vício nenhum, nem nulidade nenhuma. Porque ou a parte alega por exceção e o juiz corrige, ou não alega e preclui imediatamente. O que vai gerar nulidade, o que vai ensejar a ação rescisória, é a incompetência absoluta. Da mesma forma, existem 2 graus. Existem 2 graus de parcialidade do juiz. Quais são? Impedimento e suspeição. A suspeição também não vai gerar problema, porque ou ela é alegada e corrigida, ou vocês lembram daquelas 2 faces que ela tem, ou se a parte não alegar, preclui para a parte não pode reclamar mais. Tá? O que vai ensejar a ação rescisória é o vício de impedimento. Impedimento. Certo? 2. Nós vimos que é requisito de existência que haja pedido. Agora, é requisito de validade que a petição inicial, que o pedido da petição inicial seja apta. Petição inicial apta. Isto é, o processo não terá um desenvolvimento válido e regular se a petição inicial for isso. O contrário de apta aqui não é inapta,
Não é? É inepta. O que gera invalidade, nulidade é a inépcia. Da inicial, inépcia é essa. Inépcia. Que vem prevista, quem tiver curiosidade depois, tarefa de casa, ler o artigo 295, parágrafo, acho que parágrafo único do CPC. Que enumera em 4 incisos as causas de inépcia. Tá? Então, se estiver presentes qualquer dessas causas, desses 4 incisos do parágrafo único do artigo 295, a petição inicial será inepta e, portanto, o processo será inválido. Tem um detalhezinho, uma sutileza aqui, gente, que se o examinador perguntar para vocês é porque ele está querendo judiar. Qual que é? Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Se vocês forem ao artigo 295, parágrafo único, e examinarem as 4 causas de inépcia, vocês vão verificar que está lá, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente o pedido. Quando o pedido for isso, e tem lá num dos 4 itens, quando não houver pedido. Quando não houver uma das 4 causas, tem 4 causas de inépcia. Estão lá no 295, parágrafo 1, vocês vão ler depois. Mas uma das 4 causas de inépcia é a falta de pedido. Qual é o cuidado que vocês têm que ter aqui? Qual é a sutileza? É que, em regra, a inépcia, eu estou pondo aqui, em regra, a inépcia da petição inicial gera qual vício? A nulidade, em regra. E que, portanto, deve ser reclamada por ação rescisória. Mas tem uma hipótese de inépcia que é mais grave do que as outras, que é a inépcia por falta de pedido. Porque nós já vimos que a falta de pedido gera qual vício? Inexistência. Isso quer dizer que são 4 hipóteses de inépcia previstas do 295. 3 causas de inépcia geram nulidade. Mas uma causa de inépcia gera a inexistência. Qual é esta que gera inexistência? Justamente a falta de pedido. Tudo bem? Terceiro pressuposto processual de validade, no qual nós temos que nos deter. Lamento, mas temos que nos deter. É a capacidade. Capacidade. Que se desdobra em capacidade de ser parte e capacidade processual. Então, capacidade de ser parte é uma coisa, capacidade processual é outra. Deixa eu só ir um pouquinho para frente, depois a gente volta. Gente, então, nós já vamos estudar o que é capacidade de ser parte e capacidade processual. Deu tempo de vocês copiarem? São os 2 tipos de capacidade, de ser parte e processual. Antes de explicar em que elas consistem, se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, então, vocês estão percebendo que para o processo correr tudo bem, para ele se desenvolver sem nenhum vício, na verdade são exigidas 3 espécies de capacidade. Existe a capacidade postulatória, que nós já estudamos, que é uma coisa. E do outro lado existe a capacidade de ser parte e a capacidade processual. Então vejam, são 3 coisas diferentes. Isso é uma coisa, isso é outra coisa e isso é outra coisa. Por que a gente não estuda as 3 num só grupão? Porque nós vimos que a falta de capacidade postulatória, por força de dispositivo legal expresso, a capacidade postulatória é pressuposto processual de existência. A sua falta gerará a inexistência. Então, nós estudamos a capacidade postulatória dentro dos pressupostos processuais de existência. E é a aptidão que o advogado tem, o promotor tem, é de postular diretamente ao Poder Judiciário. Isso, já sabem o que é.
Além disso, além da capacidade postulatória, que nós já estudamos, agora, como pressuposto processual de validade, nós temos que estudar duas novas espécies de capacidade, que não se confundem naturalmente com a postulatória, e que são, a capacidade de ser parte, 2, a capacidade processual. E já vamos estudá-las. Só a título de curiosidade, a capacidade processual, a de número, vamos chamar essa aqui de número 1, essa de 2, essa de 3. Esta capacidade processual aqui, número 3, é também chamada por alguns doutrinadores, e até pelo código, de capacidade para estar em juízo. Tá, então, capacidade processual é também chamada capacidade para estar em juízo. Essas aqui são duas expressões sinônimas, processual ou para estar em juízo. Professor, qual é a diferença entre capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo? Para vocês entenderem como é que funciona o processo civil, vocês têm que lembrar primeiro de uma coisa. Gente, todo mundo está de acordo que o processo civil é uma ciência jurídica instrumental, no sentido de que o processo não existe por si só. Quer dizer, ele é um veículo para que as pessoas possam defender os seus direitos materiais. Ninguém ingressa com um processo pelo processo em si. Nossa, eu entrei com um processo. É para conseguir o quê? Nada, é pelo processo em si. Não, a pessoa entra com um processo para defender um direito material. O que quer dizer? Que o processo, então, está atrelado de alguma forma, é uma ciência autônoma, independente, etc., mas ele é uma espécie de veículo do direito material. Ou, para ser mais preciso, uma espécie de instrumento do direito material. Até aqui tudo bem? Por que eu estou falando isso? Só voltar um pouquinho aqui. Porque o tema da capacidade, essa exigência de capacidade, é um tema que perpassa praticamente todos os ramos do direito. A primeira coisa que a gente estuda em direito civil, os primeiros artigos do Código Civil, na parte geral, tratam exatamente do tema da capacidade. Quem são os capazes, absolutamente incapazes, relativamente incapazes, etc. Então, o direito civil, os atos da vida civil exigem capacidade. E nós vamos ver que por correspondência, sei lá como chamar isso, para praticar os atos processuais civis, também exige-se capacidade. E praticamente todos os ramos do direito exigem capacidade. Direito penal. Não existe um tema da capacidade penal? O incapaz penal? Capacidade tributária. Processo penal. Tudo tem o tema da capacidade. Então, só para vocês lembrarem, como nós estamos estudando o processo civil, naturalmente que o tema da capacidade no processo civil tem que ter alguma correlação com o tema da capacidade no direito civil. Com uma diferença, né? Os atos da vida civil só têm a participação dos particulares. Ao passo que os atos do processo civil têm a participação dos envolvidos no litígio, mais a participação de quem? Do juiz. Tá? Então, vamos só observar o seguinte. No direito civil, só para lembrar, existe uma diferença entre capacidade de direito e capacidade de fato, que alguns chamam de exercício, né? Como vocês preferirem. Capacidade de direito e capacidade, são os dois tipos de capacidade no direito civil. Vocês vão ver depois como no processo civil é parecido. Só lembrando, o que é? É a primeira coisa que a gente aprende. O que é a capacidade de direito? É a aptidão para ser titular de direitos e obrigações. Capacidade de direito é a aptidão de ser titular de direitos e obrigações. Quem que tem capacidade de direito no Brasil? Um bebê tem capacidade de direito? Ele pode ser titular de direitos e obrigações? Claro que pode. Ele não pode ser herdeiro? Ele
Não tem direito a alimentos? Ele não pode ser proprietário? Então, capacidade... E vou mais, a lei ainda não só atribui a capacidade de direito a todas as pessoas naturais, físicas, como estende também às pessoas jurídicas. Tá? Então, a capacidade de direito é um atributo de todas as pessoas naturais ou jurídicas, sem exceção. Só lembrando. Agora, vamos para o segundo tipo de capacidade. Gente, olha só, olha aqui. Capacidade de direito, a primeira, é abrangente, todo mundo tem. Agora, a capacidade de fato, essa segunda, é uma categoria que foi criada exclusivamente dizendo respeito às pessoas físicas. Só faz sentido perguntar sobre capacidade de fato em relação às pessoas físicas. Por quê? Porque vem a lei e diz que algumas pessoas físicas conseguem exercer os direitos que elas têm por si sós, ao passo que outras pessoas físicas, seja em razão da idade, seja em razão de algum outro tipo de problema, só conseguem exercer os seus direitos representadas ou assistidas por outrem. Tá? O que quer dizer? Algumas pessoas físicas são dotadas de capacidade de fato, isto é, os maiores, as pessoas que gozam de... Né, e outras pessoas físicas não são dotadas de capacidade de fato, só passando a tê-la a partir do momento que forem representadas ou assistidas. Então, vejam, capacidade de fato, gente, é uma categoria que diz respeito só às pessoas físicas. Faz sentido eu perguntar se uma pessoa física é capaz ou incapaz. Não faz sentido eu perguntar se uma pessoa jurídica é incapaz, absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Não é uma categoria que diga respeito a pessoas jurídicas, só a pessoas físicas. Tudo bem? Quando a gente transporta isso para o processo civil, a gente vai perceber que no processo civil tem a capacidade de ser parte, de um lado, e a capacidade processual ou para estar em juízo do outro lado. Cuja diferença consiste no seguinte: capacidade de ser parte é a aptidão para figurar como autor ou como réu no processo civil. Aptidão para figurar no processo civil como autor ou como réu. Eu pergunto, um bebê de 6 meses tem capacidade de ser parte? Ele pode ser autor de uma ação? Claro que pode. Vocês já viram um bebê entrando com ação de alimentos? Tá? Como autor, ele figura como autor. Aliás, gente, se a lei civil atribui direitos a todas as pessoas naturais e a todas as pessoas jurídicas, e o processo é instrumento do direito civil, então também, por correspondência, o processo tem que reconhecer capacidade de ser parte igualmente a todas as pessoas naturais e a todas as pessoas jurídicas. Pessoas naturais, pessoas jurídicas. Só que, por razões de política processual, que não vem ao caso discutir aqui, razões de política processual, o nosso legislador, para facilitar a defesa de alguns direitos, atribui capacidade de ser parte, não só a todas as pessoas, sem exceção, mas a alguns, poucos é verdade, a alguns entes despersonalizados. Entes despersonalizados. Que não são pessoas. Posso lhes dar exemplos. O espólio. Espólio não é uma pessoa, nem pessoa jurídica.
Quanto mais pessoa física, evidente. Espólio não é uma pessoa. Mas para defender os bens do espólio, vem a lei e diz, olha, enquanto o espólio persistir e perdurar, o espólio pode ser parte. A massa falida não é pessoa. Mas para defender os interesses patrimoniais ali, a massa falida pode figurar como parte. Então, se vocês pararem para pensar, existe uma correspondência, sim, entre a capacidade de direito no direito civil e a capacidade de ser parte no processo civil. Mas a capacidade de ser parte é ainda um pouquinho mais ampla, porque inclui uma categoria que é a dos entes despersonalizados. Que não é uma categoria muito vasta, mas é uma categoria a mais. Tá? Então vocês entenderam o que é capacidade de ser parte. Não tem erro. Capacidade de ser parte é se a pessoa pode ser autor ou réu. Tá? O espólio pode ser autor ou réu? Pode. Massa falida? Pode? Pode. Uma pessoa jurídica? Pode. Uma empresa? Pode. Uma pessoa física? Obviamente. Agora, gente, tal como ocorria no direito civil, no processo civil, se criou uma segunda espécie de capacidade, que é a capacidade processual, que também é uma categoria que só diz respeito às pessoas físicas. Ter ou não ter capacidade processual é uma pergunta que só faz sentido em relação às pessoas físicas, pessoas naturais. Não tem o menor sentido indagar sobre capacidade processual em relação às pessoas jurídicas. E o que é essa capacidade processual? É muito semelhante ao que ocorre no direito civil. É a aptidão de poder ser parte, capacidade processual. É a aptidão de ser parte sem precisar ser representado ou assistido. É a aptidão para figurar como parte, autor ou réu, por si só. Que quem tem são as pessoas físicas maiores de 18 e no gozo das suas faculdades. Por quê? As menores de 18, ou que não estão no gozo, só terão capacidade processual se vierem representadas ou assistidas. E cuidado aqui, eu não estou falando representadas ou assistidas por advogado, porque representadas ou assistidas por advogado entra na categoria da capacidade postulatória, tem a ver com poder requerer diretamente ao juiz. O que eu estou falando aqui é ser representado ou assistido pelo seu representante ou assistente legal, porque é menor. Ou incapaz. Então, não sei se vocês percebem que há, como eu disse, uma certa, não plena, mas uma certa correspondência entre as duas categorias do direito civil e as duas categorias do direito processual civil. Mais ou menos a capacidade de direito corresponde à capacidade de ser parte, com a ressalva de que essa é um pouco mais abrangente por causa dos entes despersonalizados. E, de outro lado, a capacidade de fato do direito civil corresponde à capacidade processual do processo civil. Mas a ressalva mais importante é que, enquanto o direito civil que lida com os particulares, exige só esses dois tipos de capacidade, o processo civil, que tem a participação do juiz, vai exigir, além desses dois tipos de capacidade, que correspondem mais ou menos às do direito civil, exige ainda um terceiro tipo de capacidade, que eu não pus aqui, porque é até mais importante, que é pressuposto de existência, que é a capacidade postulatória. Tudo bem, está aqui? Pois bem, eu não posso mudar de assunto ainda, eu disse que a gente ia se estender um pouquinho no tema da capacidade, sem fazer uma observação importante para vocês, porque é uma coisa perigosa. Eu acho que o que eu vou dizer agora é uma coisa que o examinador pode explorar, e eu tenho medo que ele explore e vocês não saibam responder. Que é o seguinte, só voltando aqui. Não, vamos para frente. Ó, eu acabei de explicar para vocês o que é a capacidade de ser parte,
e acabei de explicar para vocês o que é a capacidade processual e dei ambas como pressupostos processuais de validade. E disse que a capacidade processual é também chamada capacidade para estar em juízo, e nós vimos que é a aptidão da pessoa física para estar em juízo sem precisar ser representado ou assistido. Até aqui ficou claro? Qual é o perigo grande que nós corremos aqui? É que uma parte da doutrina, uma parte importante, tem denominado este tipo de capacidade, a processual, ou para estar em juízo, com um terceiro nome, que eu acho um nome infeliz porque pode gerar confusão. Alguns processualistas, alguns doutrinadores chamam a esse tipo de capacidade com o infeliz nome de legitimidade ad processum. Ai, ai, ai. Legitimidade ad... Já ouviram essa expressão? Está sendo cada vez menos usada, felizmente. Legitimidade ad processo. Primeira coisa que precisa grudar na cabeça de vocês. Legitimidade ad processo é sinônimo de, está aqui na lousa, capacidade processual ou para estar em juízo. Ok. Agora, por que esse nome é perigoso, legitimidade ad processo? Qual é o temor que eu tenho? Que o examinador queira que vocês confundam legitimidade ad processum, que é o mesmo que capacidade, com legitimidade ad causam, que é o que mesmo? Esqueci. A legitimidade ad causam é o quê? Nós já estudamos. Legitimidade ad causam é uma das... É uma das o quê? Das maravilhas do direito processual. Não, legitimidade ad causa é uma das condições da ação. Então, vejam, legitimidade ad processum é uma coisa, legitimidade ad causa é outra coisa. Só para vocês poderem identificar e eu poder aprofundar já já. Olhem para cá um minuto. Lembra que nós estudamos que são 4 os institutos fundamentais do processo? Jurisdição, ação, exceção e processo. Legitimidade ad processum, essa que nós estamos estudando agora, é uma categoria associada a qual dos 4 institutos fundamentais? Vou dar uma dica. Legitimidade ad processum. É um dos pressupostos processuais de validade. É o mesmo que capacidade processual. É um pressuposto. Ao passo que legitimidade ad causam é uma categoria associada a qual dos 4 institutos fundamentais? Ação. É uma das 3 condições da ação. Agora, se vocês me permitirem dar uma breve explicação de 5 minutos para vocês entenderem melhor a diferença entre legitimidade ad causa e legitimidade ad processum ou capacidade processual, eu dou. Tudo bem? Olha só. Gente, vocês concordam, senhor do céu, é o seguinte? A capacidade processual, legitimidade ad processum, capacidade da pessoa. Vocês concordam se eu disser que ela é um atributo da pessoa que independe do tipo de ação que ela vai propor? Saber se a pessoa é capaz ou incapaz, se alguém indagar de mim, fulano é capaz ou incapaz? Eu não preciso saber, eu não preciso perguntar para que tipo de ação. O que eu preciso saber é quantos anos ele tem e se ele está ou não no pleno gozo das suas... A capacidade ou incapacidade é um atributo genérico da pessoa. Vocês concordam? Então, assim, se eu formular a seguinte pergunta: fulano de tal, 25 anos, no pleno gozo de suas faculdades, tem capacidade processual ou legitimidade ad processo? Vocês conseguem responder?
fulano de tal, 25 anos, no pleno gozo de suas faculdades. Tem legitimidade de processo? Sim. Por que eu sei responder isso? Porque tem a informação de que ele tem 25 anos, portanto ele é maior, e está no pleno gozo de suas faculdades, portanto é capaz. Tá? Já a legitimidade ad causam, isto é, saber se a pessoa é parte legítima ou ilegítima, é indissociável do tipo de ação que a pessoa vai propor. Se eu perguntar assim para você, fulano de tal, 25 anos, no pleno gozo de suas faculdades, é parte legítima? Vocês imediatamente vão indagar o quê? Ou bom, é parte legítima para propor qual ação? Ele pode ser parte legítima para propor uma ação de divórcio dele, mas ele será parte ilegítima para propor uma ação de divórcio da mãe dele. Então a legitimidade ad causam, por ser uma das condições da ação, justamente, exige saber qual é a ação que está sendo proposta. A legitimidade ad causam é indissociável da ação a ser proposta. Ao passo que a legitimidade ad processo é uma característica da pessoa, que independe da ação a ser proposta. É a capacidade que a pessoa tem. E as duas coisas não dependem uma da outra. Então, por exemplo, é possível uma pessoa ser capaz, mas parte ilegítima? A pessoa é capaz, mas é parte ilegítima. Claro, a pessoa tem 40 anos, mas propõe ação de divórcio da sua avó, que nessa altura tem 120. É parte legítima? Não, é capaz? Ele tem 40. Agora, ele é parte legítima? Não, porque o divórcio é da avó. E o contrário, é possível que alguém seja parte legítima, mas seja incapaz? Também. Uma criança pede alimentos para si, sem estar representado. Bom, parte legítima ele está pedindo os alimentos dele, mas ele é incapaz. Então, capacidade ou incapacidade é uma coisa. Legitimidade de causa é outra coisa. Deu para entender? Para não ficar muito chato, vamos falar do quarto e último. Eu acho que eu falei de 3, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós falamos aqui, nós estamos falando dos pressupostos processuais de validade. Eu falei de 3, que o juiz seja competente, juiz imparcial, que a petição inicial não seja inepta e que exista a capacidade de ser parte processual. Quarto pressuposto processual de validade, que obviamente não vai caber aqui. O que eu faço? Vamos mudar de lousa. Quarto, tá? Mas dentro daquela chave dos pressupostos processuais de validade. Quarto pressuposto processual de validade é que o processo só é válido, só terá um desenvolvimento válido e regular se determinadas circunstâncias estiverem ausentes, inexistência de 3 circunstâncias. Quais são elas? Para que o processo tenha desenvolvimento válido e regular, não é possível que haja litispendência, nem coisa julgada, nem perempção. Tá, então, o quarto pressuposto processual de validade é que essas 3 circunstâncias estejam ausentes. Eu já vou explicar em que elas consistem, mas aqui a doutrina usa uma expressão que eu quero usar também. Reparem no seguinte. Até aqui, até alguns minutos atrás, todos os pressupostos que eu enumerei para vocês, tanto de existência quanto de validade, eram coisas que tinham que estar presentes. Capacidade, as pessoas têm que ter. A petição inicial apta, o processo tem que ter.
A capacidade postulatória tem que ter, a citação tem que ter. Agora nós estamos falando de circunstâncias que o processo não pode ter, não deve ter para que ele seja válido. Não é por outra razão que a doutrina tem chamado este pressuposto, ou estes pressupostos, ou essas circunstâncias de pressupostos processuais negativos. Vocês entendem essa expressão negativos? Quer dizer, são coisas que têm que estar ausentes para que o processo valha. Ok? Duas delas eu não vou me deter, porque eu acho que vocês lembram, que são a litispendência e a coisa julgada. O que são litispendência e coisa julgada? Em que elas consistem? Consistem na existência de outra ação idêntica. Tanto na litispendência quanto na coisa julgada, existe uma outra ação igual. E só lembrando, aulas anteriores, como é que a gente sabe se duas ações são iguais ou diferentes? O que a gente tem que olhar? Os seus três elementos. Então, tanto na litispendência quanto na coisa julgada, nós temos duas ou mais ações idênticas, portanto, com os mesmos três elementos. Agora, o que distingue a litispendência da coisa julgada? Vocês também estão cansados de saber. Na litispendência, a outra ação está em andamento. E na coisa julgada, a outra ação já foi decidida. Certo? E a perempção? O que é perempção? Bom, a gente pode começar dizendo, perempção é um fenômeno raro. Eu confesso a vocês que em 22 anos de carreira, eu nunca vi. Deve existir. Né? Deve existir. Eu acredito em perempção. Né? Acredito que deva ter. Mas por que ela é rara? Porque hoje em dia o sujeito precisa ser muito cara de pau. Porque é preciso que ele proponha uma ação. Vocês sabem que quando a gente propõe uma ação, quando o autor propõe uma ação, ele tem que tomar certas providências, sem as quais o processo será extinto por abandono. Tá? Pois muito bem, para que haja perempção, é preciso que ele proponha uma ação, não dê andamento, o juiz extinga por abandono. Isso não impede que ele volte a juízo e reproponha pela segunda vez a mesma ação. Mas ele pode abandoná-la pela segunda vez. Isso não impede que ele, pela terceira vez, reproponha a mesma ação. Nós estamos falando da mesma ação, portanto, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. E que pela terceira vez ele abandone. Então, veja, a perempção pressupõe que por 3 vezes anteriores, o autor propõe ação idêntica que seja extinta por abandono. Se ele propuser agora a 4ª vez, agora mesmo que ele dê andamento, mesmo que ele tome as providências faltantes, o juiz vai dizer, o processo não pode prosseguir, indefiro, porque houve o fenômeno da perempção. Então, a perempção é a perda da ação, perda do direito de propor aquela mesma ação pela 4ª vez, perda do direito de propor aquela ação, porque por 3 vezes anteriores, ela foi extinta por abandono do autor, inércia do autor. Tá? Então, naturalmente, ela funciona como uma espécie de sanção. Né, para também não dá a impressão que a pessoa está brincando. Senão, a pessoa poderia repropor 1000 vezes a mesma ação. Não dá. Tá? Tem um limite. Gente, essas 4 são, ou esses 4 são os principais pressupostos processuais de validade. Este rol, professor, é taxativo? Não. Pode haver outras causas de nulidade no processo, imagináveis. Tá? Mas eu diria para vocês que essas 4 são as mais importantes, são as fundamentais. Tá? E com isso nós chegamos a um momento importante para nós aqui, que é qual?
Com isso, nós terminamos aquilo que nós havíamos nos proposto algumas aulas atrás, que era estudar os 4 institutos fundamentais do processo civil: jurisdição, ação, exceção e processo. O que vem agora na sequência? Se vocês lembrarem, desde o começo do ano, nós estudamos os princípios fundamentais e, em seguida, os institutos fundamentais. O que significa que agora nós estamos suficientemente preparados, suficientemente aparelhados para finalmente entrarmos no Código de Processo Civil. Se vocês repararem, até agora nós estudamos a base, né, vamos dizer assim, os alicerces do processo civil, mas não entramos propriamente no código. Agora nós vamos entrar. Entrar como? Pelo começo. Se vocês repararem, o Código Civil, o Código de Processo Civil, tem 6 ou 7 artigos introdutórios. Este código regula o processo civil no Brasil. Este código vale em todo o território. E, em seguida, o código já entra no capítulo que vai nos interessar, e a qual nós vamos começar a estudar na próxima aula, que é o capítulo que trata das partes e seus procuradores. É um capítulo que vai começar muito simples. Quem pode ser parte, quem não pode ser, se a pessoa for casada, como é que faz, se a pessoa for incapaz, como é que faz, se a pessoa não... E ele vai se tornando cada vez mais difícil. Porque uma vez que nós vamos falar de parte, nós vamos entrar no tema da pluralidade de partes, que é um tema complexo, que é o do litisconsórcio. Depois, em seguida, nós vamos estudar, já que o processo tem partes, quem são os terceiros que, não sendo partes, podem ser admitidos no processo. O que significa adentrar o tema da intervenção de terceiros. Tá? Mas a gente começa a fazer na próxima aula, porque já me avisaram aqui do fim do nosso horário. Na próxima aula a gente começa das partes e seus procuradores. Até lá.